Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Que tragédia, hein? Que vergonha, na verdade, ter que vir aqui nesse Bom Dia Guarani e falar sobre a eliminação da Copa do Brasil para o todo-poderoso Castanhal. Com todo respeito aos atletas e entidade, mas o Guarani não pode ser eliminado pelo Castanhal na Copa do Brasil, não pode empatar com o Castanhal e não pode decidir a vaga nos pênaltis. Então, é mais uma marca negativa, profunda, vergonhosa na história do clube. A gente já sabe que Copa do Brasil não combina muito com o Guarani, mas também não precisa exagerar, né? Não precisa ser eliminado pelo Castanhal. Num campeonato tão importante estrategicamente, financeiramente, visibilidade também, né? O Guarani tinha uma tabela muito acessível, né? Passando pelo Castanhal, teria um jogo em casa contra dois times fracos também, poderia chegar à quarta fase disputando a vaga na quinta com Fortaleza, e jogou tudo isso pelo caminho graças à incompetência dos jogadores, graças à incompetência do Matheus Costa e de toda a direção. Eu acho que talvez tenha existido algum tipo de paciência também da minha parte com relação ao Campeonato Paulista, no sentido de Guarani não ter aí os principais times, os maiores investimentos. Inclusive, esse foi um argumento, né, que a direção usou, que o Guarani não tinha, estava da metade para baixo das folhas dentro do Campeonato Paulista. Mas o que vai dizer, né? Qual que é a folha do Castanhal comparada com a folha do Guarani? Então, eles podem criar a desculpa que quiser, pode falar que choveu, pode falar que foi de tarde, nem roubado foi, né? Que acho que era uma das preocupações que a gente tinha. Mas a paciência, eu acho que já deu, né? Eu fui um cara que pregou muito otimismo, pensamento positivo durante o Campeonato Paulista para que o ambiente favorável permitisse o desenvolvimento do time, o desenvolvimento das lógicas táticas, do trabalho do treinador, mas não tem a menor condição, né? Uma derrota como essa, sozinha talvez não fosse suficiente para poder tomar decisões mais graves, mas é uma sequência de coisas ruins, né? É uma sequência de frustração na Série C, é uma sequência de certa frustração no Campeonato Paulista, e agora é uma frustração na Copa do Brasil. Então são três. Talvez o do Paulista seja menor, né? Mas a da Série C e da Copa do Brasil sejam as mais relevantes, né? E eu acho que eu cheguei a comentar em lives aqui no Bugrecast, no Bom Dia Guarani também, que esse jogo contra o Castanhal se aproximaria, de certa forma, um pouco da realidade da Série C, e que o desempenho do clube, dos jogadores, do time, ia dizer muito sobre qual seria o futuro do Matheus Costa, né? Mas para mim, hoje já não tem mais nenhuma condição de continuar o trabalho dele. Porque hoje, gente, vamos ser bem sinceros, né? Por mais que a gente possa fazer uma campanha regular na Série C, e na hora do vamos ver o que acontece, né? Na hora do vamos ver da Série C não aconteceu, na hora do vamos ver do Paulistão não aconteceu, e no primeiro, e talvez o mais simples, vamos ver da Copa do Brasil também não aconteceu. Eu não vou ficar aqui xingando, dando chilique, piti, mas tentar fazer um comentário sóbrio dizendo que o trabalho não funcionou. O trabalho, ele pode ter sido muito bom para um campeonato de permanência, muito bom para um campeonato de estabilidade, mas ele é um trabalho que não é bom para grandes conquistas, para objetivos maiores, para propor jogo, para ser mais ofensivo, para ter controle da partida. Talvez contra o Castanhal, o Guarani até teve, né? Teve bola na trave, teve defesa do goleiro, criou oportunidades, mas, desculpa, gente, só
contra o Castanhal, não fez mais do que obrigação de ter mais volume de jogo, não fez mais do que obrigação de ter chegado no gol adversário, não tem desculpa, não tem nenhum tipo de paciência para um resultado como esse. Então, o contrato do Matheus Costa termina agora em março, a Série C começa dia 5 de abril, ainda não temos muitos treinadores desempregados, mas eu acho que aquele famoso comum acordo, né? Eu acho que talvez o Matheus queira ficar, mas eu acho que o Guarani não deve querer ficar com ele. E aí vão tentar chegar num acordo. Não precisa pagar multa rescisória agora, mas dá para fazer um acordo, liberar ele, seguir a vida dele, fazer o trabalho dele e buscar um novo treinador para a Série C. Porque com o Matheus, as probabilidades de o trabalho não atingir o objetivo esperado, as probabilidades são muito grandes. Porque na hora do vamos ver, não funciona. Não consigo me conformar em ver Mirandinha batendo lateral. Não consigo me conformar a ver o Rafael ainda penso pelo lado direito. Não consigo me conformar a ver um lateral direito não ser utilizado e ficar no banco, como foi o caso do Ian. Então, acho que o Matheus não consegue mais tirar coisa desse grupo. Não vai ser a contratação de um lateral direito de ofício que vai mudar esse estado de coisas, porque ele tem lateral direito de ofício à disposição e não usa. Então não adianta agora, quando chegar a Série C, usar algum lateral. Espero que ele nem esteja aqui, né? Mas as escolhas dele, eu não me conformo. O Guarani é um time precisando do resultado. Começou atrás e o Mirandinha recuado, marcando a ponta do adversário. O Mirandinha batendo lateral, sendo um atacante a menos na área. Para mim, isso é um símbolo de um esquema tático que faliu, um sistema tático que não deu certo. Ele pode ter todas as convicções que ele tem, achar que tá certo, que confia no processo, que o trabalho dele é bom, que os percentuais são bons, mas dentro de campo a coisa não anda. E se a gente ainda visse uma luz do fim do túnel, né? Mas a gente não vê, e talvez a luz que a gente veja seja o trem vindo na nossa direção. Então, para mim, o exemplo maior desse sistema que faliu, desse 4-3-3 fracassado, é o Mirandinha batendo lateral, enquanto o time precisa estar na área para buscar o empate e a vitória, e a virada. Enfim, desejo todo sucesso na vida para o Matheus Costa, que ele siga a carreira dele, e ficaria muito, muito surpreso se ele continuasse aqui. E de verdade, eu acho que uma decisão que a direção toma corretamente, você não tem que tomar decisão de demissão ou contratação somente no que a torcida diz. Porque a torcida é movida por paixão, movida por emocional, movida por coisas não racionais. Agora, com todo respeito, a torcida está batendo nessa tecla faz tempo e a direção está tentando manter com base naquilo que ela acredita. Agora, os resultados não vieram, a pressão da torcida existe e ela vai ser maior. Imagina como vai ser a Série C para esse elenco e para essa comissão técnica, caso ela continue. Para essa direção também. Então, a soma da pressão da torcida com um resultado péssimo dentro de campo tem que culminar na não renovação de contrato do Matheus Costa. É isso que eu vejo. É mais uma vergonha na nossa história. Soma-se aí ao Avenida, soma-se ao Santa Rita, e aí você pode procurar mais outros fracassos na história que a gente viveu. Mas enfim, agora férias de Guarani, só voltamos dia 5 de abril. E vida que segue. Boa quinta-feira para todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.